Shabbat Shalom, mais uma vez com vocês para um breve comentário sobre a paraxá desta semana. Veio e apareceu, nome muito interessante, a paraxá que em Gênesis 18, 21 até 22, versículo 24, Haftará será o segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 37, e para a Nova Aliança, a leitura preferida na Bíblia de Externo, vamos tomar Lucas 17, do 26 ao 37, e Romanos 9, do 6 ao 9. Para achar com muitas histórias interessantes, com muitos eventos importantes, e como sempre, eu gostaria de ressaltar alguns e um breve comentário sobre cada um deles. Os eventos de Sodoma e Gomorra são muito conhecidos e vemos aqui que a família de Abraão continua as suas vivências nesta terra e algumas partes da tribo sofrem ou conhecem outros eventos. É o que eu diria uma nação ou uma região que ainda está se formando. Vemos que as filhas de Lot, de propósito, fazem uma coisa que obviamente está proibida nas leis do Senhor, mas elas consideram que não tem mais opções. E assim surgem os Amonitas e os Moabitas. Interessante lembrar que Ruth, a Moabita, na prática está descendendo também de uma rama ou parte da família de Abraão. Outro evento muito interessante é o problema que tem Abraão com Abimelech. Nós vemos que Sara, com todos os seus anos, continua sendo uma mulher muito atraente. E a paraxá com Abimelech é interessante por quê? Porque vamos continuar estudando a Torá e veremos, como vocês na sua maioria já conhecem, que Yitzhak também vai ter problemas com Abimelech. E essa pergunta que nós temos da longevidade de Abraão, ou a longevidade em geral naquela época, mas nós sabemos que muitos desses nomes na Bíblia, em hebraico não são nomes, são títulos. Quer dizer, a posição é como assim chamar o imperador ou rei. Se nós pegamos o nome de Abimelech em hebraico, assim como Melquisedec, Abimelech é Avimelech. Quer dizer, meu pai foi rei. Em outras palavras, eu sou príncipe herdeiro ou sou rei, porque meu pai era rei. E Abimelech, então, ao ser um título e não um nome, muda obviamente muito da narrativa da Torá. E não poucas pessoas consideram, e eu sei que muitos dos meus colegas vão discordar comigo no que eu vou comentar agora, mas muitas pessoas consideram que Abraão não é uma única pessoa. Abraham, pai de muitos povos, também pode ser um título. Ou seja, ao dizer Abraão, ou Abraão,
não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de um título, que poderia ser o chefe da tribo, o rei da tribo, o pai de muitas nações. Pode então ser um título e fica mais fácil entender muito dos eventos que acontecem na vida de Abraão se lemos ou estudamos a perspectiva que é estudada e é válida. Novamente, não tenha medo de estudar a perspectiva de que Abraão pode ser várias pessoas ao longo dos séculos com o mesmo título. Como eu já disse, eu sei que muitos dos meus amigos estudosos aqui vão discordar comigo e acham que eu estou dando uma informação que não seria válida no estudo da Bíblia, mas eu acho perfeitamente possível. E outro ponto interessante é que Abraão manda circuncidar todos, e o resultado é que no dia de hoje, assim como o judeu vai passar o Brit Milá, ou a circuncisão, aos 7 ou 8 dias do seu nascimento, os ismaelitas, descendentes de Abraão, fazem a circuncisão já aos 12, 13 anos, porque essa é a idade na qual Ismael foi circuncidado. E eles seguem a tradição, como nós, até o dia de hoje. Isso é perfeitamente bíblico e é válido. Ou seja, este é o ponto importante desta paraxá. Ou seja, que alguns elementos da Bíblia, naquelas épocas muito passadas, nas quais as crônicas escritas obviamente não existem, muitos dos eventos são claros e definidos, e muitos dos eventos são parte de uma narrativa determinada. O que sempre disse e volto a repetir. Isto não quer dizer que a palavra de Deus não é válida. Há uma narrativa histórica acompanhada por lendas, o que é normal em qualquer povo, na formação de qualquer povo, até que se chega à revelação das leis éticas e morais. 1000 vezes repetido, e voltarei agora mais uma vez, a Torá não é um livro de história. É uma narrativa que leva ao entendimento da palavra de Deus e ao mesmo tempo narra, com toda a sua história verdadeira e toda a sua fantasia e lenda daquelas épocas, o nascimento e a formação do povo judeu, basicamente, e de outras nações ou povos nesta região. É válido, não é proibido estudar, e como milhares de vezes repetido, não muda em nada a mensagem e a palavra do Senhor. Não tenha medo de estudar, não tenha medo de esclarecer pontos, não tenha medo de ter medo, de dar para trás, de dizer, não, a Bíblia, a Torá são sagradas, a gente não pode estudar isso tudo. Pode sim, deve sim, e não feita para nada a nossa fé. A fé está basada na crença de Deus e nas suas leis éticas e morais devemos seguir o caminho. Pensem bem nisso e Shabbat Shalom.